Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, dessa vez das ações das lojas americanas. Lame 4, pregão dessa sexta-feira, dia 18 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, parte de baixo aqui desse vídeo. Você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sininho das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal. Nessa análise especial, foco dela em pegar uma periodicidade longa até uma curta, um tempo gráfico, gráfico anual até o gráfico diário, ou seja, fazer uma avaliação usando análise técnica iniciativa em diferentes periodicidades, que é a minha especialização, e olhando desde o longo prazo até o curto prazo, atendendo a diferentes perfis de investidor. Vamos olhando aqui, vamos começar aqui pelo gráfico anual, mas antes de abrir essa análise, vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita e deixa o seu joinha, a sua curtida aqui dentro dessa análise. Agradeço demais por sua valiosa audiência. Começando então pelo gráfico anual, temos ativo dentro de uma tendência de alta, longo prazo, volta para baixo, gera todo o movimento de subida, dá uma lateralizada, volta a subir e perdeu um pouco de força. Nesse último candle deixou um candle no ano passado, deixou um candle de bastante indefinição. O que significa? Um candle do gráfico anual deixando uma indefinição, não cria uma expectativa tão clara para cima. Então, com base nisso, um ano que está aqui em queda com 15% de queda, chegou em um nível importante de preço que eu vou mencionar em tempos gráficos inferiores. Sinalização de alta aqui, existe a chance de arriscar essa operação de compra no papel. Deixa eu colocar aqui do lado de cá o gráfico quadrimestral. Então, existe essa chance de compra. Pensando em longo prazo, qual seria então o sinal de entrada? Chegou no suporte, qual o sinal que geraria a compra? Eu pegando o gráfico quadrimestral, que é um tempo gráfico inferior, cada barra dessa aqui representando 80 dias ou 80 pregões, dias úteis, podemos dizer aqui, ó, bateu no suporte, topo uma congestão anterior, uma lateralização longa anterior, que rasgou para cima, volta para baixo e está agora em cima da média e mais em cima desse patamar. Então, se superar a máxima desse quadrimestre, terminou esse candle, superou a máxima dele, os 24,41 nesse momento, superou esse patamar, seria um sinal para compra de longo prazo. Para quê? Para aguardar pelo menos 3 ou mais quadrimestres, 3 a 10 quadrimestres. Então, operação mais longa, no mínimo de um ano, de ficar posicionado em Lame 4. Ah, Dalton, será que eu consigo antecipar essa entrada? É possível antecipar também a entrada que eu vou mencionar no gráfico mensal. Colocando aqui qual a projeção de alta, se depois que o mercado vê aqui, ó, volta, bate aqui, qual a projeção de alta considerando todo esse movimento de subida, saída da lateralização, volta aqui para baixo, e qual o outro ponto que ela pode buscar? Justamente a resistência. O ponto que ela atingiu aqui, uma região que começa na faixa dos 33,66 e vai até 36,53, faixa de resistência. E aqui está um patamar de projeção de alta, 61,8% de projeção desse movimento a partir dos 18,28. O próximo nível de projeção, a gente já está falando no nível lá de R$ 48,57. Pegando toda essa lateralização que foi feita aqui, ó, e projetando essa lateralização em Lame 4, dá para perceber que a altura dela, assim, pelo menos o ponto que foi ali, quase que não a mínima, né, mas praticamente a mínima, projetando essa altura para cá, teríamos a projeção que foi atingida. Depois que atingiu a projeção, perdeu muita força. Então está num momento importante para longo prazo, mas precisando de um sinal um pouco mais relevante para cima. Dá para antecipar? Dá. Pegando aqui o gráfico mensal, a antecipação seria qual a tendência primeiro no mensal, que é uma tendência de médio para longo prazo. É uma tendência de baixa. Essa tendência de baixa ela foi formada por no mínimo aqui, ó, daqui para cá, ela foi formada por 8 meses. E já está uma duração de 11 meses. Então a tendência pode durar mais tempo do que isso. Uma tendência de médio para longo prazo. Então nesse momento a tendência de baixa é formada por topos e fundos descendentes. Só que a ação está dentro entre as médias e em cima da zona de suporte muito importante, que é essa região de topos anteriores. Vou dar até um zoom menos. Aqui está toda uma região de topos anteriores que pode funcionar como um ponto de suporte, que está funcionando e gerou um sinal de alta. Só que ainda é um fundo descendente.
é um fundo descendente onde tem resistência aqui pela frente. Ó. Fundo anterior na casa dos R$ 22,70. Qual o sinal que enfraquece essa tendência de baixa? Qual o sinal, na minha opinião, que começa a enfraquecer a tendência de baixa e criar uma expectativa maior de recuperação desse papel, de poder ter algo mais para cima? É ela voltar para cima, fechamento desse mês, por exemplo, acima dos 22,70. Melhor ainda se esse mês conseguir fechar acima da média. Dá para antecipar a compra? A forma de comprar seria: vou comprar a superação da máxima do mês aqui de baixa, desse último mês de baixa, vou comprar um fundo descendente, a contra-tendência tem um risco maior. Vou colocar o stop aqui. O que eu estou arriscando? Estou arriscando isso aqui. Exemplo, vamos supor que a entrada seja aqui 22,08. Estou arriscando 17%, 17% a 18% de stop, se der errado, do capital que eu colocar nesse papel. Mas eu estou querendo tentar pegar, se ela resolver andar lá para casa dos 33,80, 36,50, está devolvendo ali 64%. Então arrisco 18% e tento buscar 64%, que seria uma excelente relação risco-retorno. Então isso aqui apoiaria tomar um risco um pouquinho maior. Não quero tomar esse risco tão maior. Vou aguardar um sinal um pouco mais relevante para cima, então no mensal. Fechamento aí, principalmente para cima da média, 22,70 e depois para cima da média. Superação da máxima desse candle, possibilidade de abrir uma compra. Que aí colocaria o stop aqui até abaixo da mínima desse candle aqui de alta. A outra forma, veio para cima dos 22,70. Vou lá no gráfico semanal. Só para mencionar aqui em relação a essa tendência de baixa. Se eu pegar aqui a projeção de queda dessa tendência de baixa, a primeira projeção seria lá por volta dos R$18, quase bateu nela e se recuperou. Então seria a projeção de baixa. Ela pode vir aqui, depois voltar a bater nela ou vir mais para baixo, seria outra projeção dos 13,30? Poderia, se realmente você comprou essa ação por um prazo maior, ou está comprado nessa ação num prazo maior, ela voltar para baixo da mínima do mês de maio, que foi aqui em 18,28, isso representará um sinal de saída numa posição de longo prazo. Por quê? Porque vai aumentar a chance de caminhar para uma faixa lá dos R$14, que são vários fundos. Perde um piso importante e vem para buscar outro piso importante, que é lá na casa dos R$14. Então esse seria, para mim, um ponto de stop para quem está comprado já no longo prazo, nos R$18,27. No gráfico semanal, então, que eu mencionei, se volta para cima lá dos 22,70, é por aqui assim, esse aqui é 22, 23 reais, 22,70, 23 reais, volta para cima desse nível, que é o que está batendo aqui agora, volta para cima e passa a gerar sinalizações de alta no gráfico semanal, fica mais para se buscar o quê? Compra para uma nova tendência de alta de curto a médio prazo. Porque aqui também no gráfico semanal, então mensal e semanal estão ainda dentro de uma tendência de baixa, que em vermelho é um pivô de baixa. E voltando para um nível que já tinha sido respeitado como resistência, que é aqui, essa região de vários testes anteriores, bateu aqui e caiu. Novamente está batendo aqui, novamente está batendo nessa região. Onde vai essa região? Essa região dos 23 e o ponto mais alto aqui de resistência, 23,60, seguido de 24,41. 23,60 sendo até um pouco mais relevante do que os 24,41. Voltou para cima desse nível aqui, passou a gerar sinalizações de alta, fundo ascendente, pivô de alta, foco em compra. Compraria agora só pelo gráfico semanal? Não compraria. Foram aqui 5 semanas de baixa, tem 4 semanas aqui tentando subir, essa semana por enquanto negativa, dá para fechar a semana, ainda com um viés de alta, de poder vir a testar até os R$ 23,60. Com base nisso, o que seria importante primeiro acontecer para quem está comprado e não quer nem ver sinal de baixa no gráfico semanal? Não voltar mais para baixo da média, para essa região que eu coloquei uma linha vermelha aqui. Se isso acontecer, gera nova mínima. E se esse desenho acontecer, seria um sinal de saída, que é o que aconteceu algo aqui. Volta para baixo da média, fechou acima da média, voltou para baixo da média, perdeu a mínima desse candle, afundou, gerou um movimento de baixo. Então isso aumenta a chance de ter algo para baixo. Então seria importante para quem está posicionado nem acontecer isso aqui, não voltar para baixo dos R$ 21,60, ponto de suporte na minha opinião, e até relativamente importante. Segundo ponto de suporte por volta dos R$ 21,15. Importante manter-se acima dessa região. E aí olhando para um gráfico diário, que é o curto prazo, dá para perceber que a tendência já aqui, ou seja, a tendência no curtíssimo a curto prazo é de alta, gráfico diário, a tendência de curto para médio prazo do gráfico semanal é de baixa, do médio para longo prazo é de baixo, que é o gráfico mensal,
E no longo prazo ainda é de alta, só que está dentro de um processo de correção que é o gráfico de 80 dias, movimento para baixo, precisando de sinal de alta. Começou a tentar reverter essa movimentação para baixo que vinha ali de 3 quadrimestres, praticamente aí 1 ano. Começou a reverter essa sinalização de baixo através de uma tendência de curto prazo que veio para cima. A do gráfico semanal, que é a tendência depois do gráfico diário, já dá um indício de enfraquecimento da tendência de baixa, criando uma expectativa de poder anular a tendência. Anula completamente a tendência se superar a máxima desse topo, 24,41, ou se proporcionar aqui um fundo ascendente ou pivô de alta antes mesmo dos 24,41. Isso, inclusive, o pivô de alta retoma a tendência de alta nesse papel para curto a médio prazo. Então, no gráfico diário, a tendência é de alta. Ela está na correção como se fosse o gráfico quadrimestral lá, fazendo a correção, se aproximando da média, que eu falei aqui no gráfico quadrimestral. Se superar essa máxima, opa, vou entrar comprando. É a mesma coisa que no gráfico diário. A tendência de alta tem uma chance lá no gráfico semanal de poder ter algo mais para cima? Tem, podendo buscar uma região dos 23,60. Então se na semana que vem, na segunda, terça ou quarta-feira, gerar um sinal de alta, eu fico interessado em abrir uma compra de swing trade em cima de Lame 4. Então essa seria a minha visão que para curtíssimo prazo, tendência de alta, processo de correção, sinalizações de alta, superação de máxima do candle anterior, de um pregão anterior, abre a possibilidade de uma compra desse swing trade em cima de Lame 4 com a expectativa de poder buscar níveis mais altos de resistência como os 23,60 e depois dos 23,60 aqui no gráfico diário, 24,07 até a máxima lá dos 24,41. São as resistências mais próximas que eu identifico aqui nesta ação. Lógico que a mais próxima está aqui nessa região de topo. A máxima desse topo está em 23,07. Mas já computando que a tendência de alta e novo sinal de alta, eu olharia mais para as outras resistências, 23,60, 24,07 e 24,41, em termos de possíveis objetivos a serem traçados para esse novo movimento de expansão no gráfico diário desse papel. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Espero que tenham gostado dessa análise especial, uma análise mais ampla desde o longo prazo, passando pelo médio a longo prazo, curto a médio prazo e o curtíssimo a curto prazo, que é o gráfico diário, diferentes perfis de investidor, e falando sempre sobre a questão entre comprando aqui, comprar aqui no momento atual, pensando num prazo maior, ainda tem um risco um pouco maior devido àquela região que eu já comentei ali dos 22,70. Mas se for entrar comprando agora, pouco capital e stop lá abaixo da mínima aqui, que é dos R$ 18,28 em 18,27, que é o fundo montado no gráfico mensal. Para quem já está comprado também num prazo maior, tem essa opção de trabalhar com stop nesse papel. Para entrar no curto prazo, mais interessante nesse momento para o curto prazo, e para pensar em um prazo ali no curto a médio prazo, semanal teria que acontecer algo mais, alguma correção, algum fundo ascendente, algum pivô de alta, para dar um indício de mudança da tendência, tanto do semanal como na tendência do gráfico mensal. É isso, um grande abraço e até a próxima. Lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha. Agradeço. Até mais.